Jojo. Por que Jojo é tão bom, Jojo's cara? Bizarre Adventure é uma franquia com vários mistérios. O melhor personagem de Jojo. Jojo's Bizarre Adventure traz várias referências e inspirações da cultura pop. Definitivamente, quando o assunto é anime, sempre tem uns que vem na cabeça da maioria das pessoas, como Naruto, Dragon Ball. E se você for um ancião, Cavaleiros do Zodíaco? Mas se você estiver preso naquele buraco escuro, frio e terrível chamado Comunidade Otaku, provavelmente você já deve ter ouvido falar de Jojo Bizarre Adventure. Nesse anime você é bombardeado com homens musculosos usando roupas extravagantes, poses exageradas e dramáticas, além de combates extremamente esquisitos. Em um primeiro momento eu confesso que essa combinação, ela não parece nem um pouco apetitosa. É como se você fosse, sei lá, montar um prato, um chocolate e despejasse molho de pimenta em cima. Mas eu errei feio. Definitivamente eu quebrei a cara. Esse anime ele consegue pegar esses elementos e transformar tudo em uma grande obra-prima. E nesse vídeo eu, Enzo Rocha, vou explicar pra você o que torna Jojo tão genial. Eu acho que se eu tivesse que destacar somente uma coisa que me marca muito em Jojo, com certeza eu falaria do estilo. Na verdade, eu acho que Jojo nem teria a fama e o lugar reservado no coração dos fãs se não fosse por essa identidade. Jojo consegue mesclar elementos visuais de uma forma única, desde jogos de câmera até cenários inteiros com paletas de cores aparentemente incomuns, como o caso do céu rosa e amarelo da cidade de Morio. E eu não vou mentir pra vocês, eu era uma pessoa que eu tinha muito preconceito com Jojo. Eu não posso enganar meu público, eu não posso. Seja pelos fãs babões que dizem que a série é uma das 7 maravilhas do mundo, os famosos Jojo Fags, ou pelo spam absurdo de memes que infestaram a internet alguns anos atrás. Além do que, anime no geral tem me broxado bastante, não tem mais novidade, não tem mais renovação na indústria. E não sou eu que tô falando, existem vários sites de pesquisa que mostram essa mesma coisa. A indústria de anime, principalmente por conta da exigência das distribuidoras, está muito saturada e quase não abre espaço para coisas que furam um pouco a bolha. Como o volume está muito grande para compensar a falta de qualidade, os únicos animes que têm sucesso não são os que necessariamente inovam, mas são aqueles que fazem o feijão com arroz bem feito. E isso não se restringe só a animes, mas também a filmes, séries e qualquer outra produção audiovisual. Ou você acha que essas continuações sem sentido da Disney e esses filmes mal feitos de super-heróis não fazem parte da festa? E Jojo conseguia ser pior ainda, até porque esse perfil visual ele só me afastava mais, afinal, isso é bizarro. Comparando com outros animes, é até engraçado falar que isso veio de um quadrinho desenhado por um japonês. Eu geralmente estava acostumado com o protagonista magro, com cabelo preto, branco e todo mundo igual a todo mundo. Quando você olha o anime, você consegue identificar que é um anime, diferentemente de cartoons, que cada um possui um traço individual. E pra te falar a verdade, eu sinto às vezes que os autores eles até fazem um bem bolado, um combinadinho e tal, pra eles não poderem sair muito do padrão. Ei, cara, o que você acha da gente padronizar o traço das nossas histórias pra facilitar o processo de comercialização dos nossos produtos, esquecendo o tom artístico? Afinal, isso não vale de nada. É, perfeito. E, se possível, a gente nem troca as roupas, né? Pra não dar trabalho. E só mudar a cor do cabelo e a altura que aí acabou. Tá perfeito, acabou. Mas, meus amigos, Jojo não faz isso. Jojo não tem esse problema. De alguma forma, aquilo que tava me causando estranheza num primeiro momento foi um motivo para eu redescobrir a minha paixão por anime, sendo um exemplo gigantesco de ruptura, onde os momentos de narrativa influenciam as vestes e a aparência dos personagens no geral. Obviamente, existem exceções de autores muito bons que também fazem esse mesmo processo, como o Eiichiro Oda no caso do One Piece e o Kentaro Miura no caso de Berserk. Mas tem uma coisa que, na minha opinião, faz com que Jojo supere várias outras obras e se diferencie muito na estética, que é justamente o número de referências usadas para idealizar os desenhos, sendo muito engraçado como o traço foi mudando ao longo do tempo de escrita, saindo de algo meio toscão e genérico para algo único, que vários outros mangakas usam de referência até hoje. Inicialmente, o autor usava como padrão para compor a ideia dos personagens quadrinhos de super-heróis e atores masculinos famosos que apareciam em filmes de ação durante a década de 80 e 90. E se eu não me engano, o mangá Hokuto no Ken foi um grande pontapé pro Araki idealizar
finalizar o seu universo. Se você comparar o design dos protagonistas dos dois, daria pra dizer que é um daqueles casos que um amigo chega pro outro e fala: ei mãe, copia aí, mas não faz igual, tá ligado? É literalmente isso. Se você parar pra pensar, o Jonathan Joestar e o protagonista de Hokuto no Ken têm roupas praticamente idênticas. E provavelmente você já ouviu falar desse anime também. É aquele lá do meme Omae wa Shinderu Nani. É aquele lá, tá ligado? Mas com o tempo, de novo, esses conceitos iniciais usados pra compor a arte da obra sofreram uma rachadura no meio. Jojo é facilmente um dos animes que mais mudou o traço ao longo do tempo, saindo de brutamontes gigantescos e bad boys para personagens mais esquisitos, se assemelhando a modelos. E falando de modelos, nada se compara às famosas Jojo poses. Eu acho que não é mistério pra ninguém que o Araki ele é um entusiasta lascado de moda, sendo Jojo a prova viva disso. As poses dramáticas e exageradas nada mais são do que releituras de capas de revistas e ensaios fotográficos de grandes marcas, o que não só gerou uma identidade absurda para as batalhas e para a personalidade dos personagens, mas também mudou completamente o modo deles se vestirem, além de abrir portas para futuras parcerias com o mangá. Afinal, Jojo já foi patrocinado pela própria Gucci e eu nem preciso falar o quão absurdo é isso. Mas para além das roupas incríveis, eu acho muito louco como o autor ele consegue se atentar aos míseros detalhes na sua arte e a maneira como isso não é perdida na pós-produção. E isso é muito nítido quando a gente consegue olhar a combinação certeira de cores que cada roupa e cada personagem tem mesmo. Então, sim, já tá mais do que claro que Jojo não mede esforços pra ser estiloso. E o que era pra mim no início um motivo de estranheza se tornou um dos meus maiores companheiros nessa aventura bizarra. Afinal, tudo fica muito mais interessante quando você acha os protagonistas muito estiloso, muito bonitão. Mas de longe, a estética é a única coisa que torna Jojo um ponto fora da curva. Na verdade, nada disso adiantaria se os personagens que o Araki escreve não fossem extremamente marcantes. Cada pessoa em Jojo é tão especial que ela simplesmente gruda na sua cabeça, igual música ruim, seja aparecendo em um único episódio ou durante uma sequência deles. E antes de falar sobre eles, tem algo que somente Jojo sabe fazer, que são os protagonistas de Jojo. Sim, os, no plural. Isso é uma coisa muito maluca que só deixa o roteiro dessa obra mais irado, e calma que eu já vou te explicar. A história de Jojo gira em torno dos acontecimentos que envolvem a família Joestar, sendo Jojo o apelido usado para se referir a cada descendente dessa família que protagoniza uma parte dessa história, como Jonathan Joestar ou Joseph Joestar, e a primeira sílaba do nome e o sobrenome formam a palavra Jojo. Existindo casos mais diferentes, como é o caso do Josuke Higashikata, o protagonista da parte 4, onde apesar de existir o Jo no primeiro nome, o outro Jo vem do ideograma Suki, e também pode ser interpretado como Joe. Olha que legal. Na verdade, isso aí é bem nerd. É só os fanboy mesmo que vai atrás pra pesquisar, igual eu. E é muito doido como cada protagonista consegue ter isoladamente um jeito absurdamente específico de demonstrar o seu carisma, o que torna tudo mais interessante. O Jonathan é o estereótipo do justiceiro inocente que sempre prega o bem, o Joseph é o garanhão descolado e o meu Jojo favorito, o Jotaro é o bad boy, sério e caladão, o Josuke ele é só muito gente fina e tranquilo, eu gosto muito dele também, o Giorno é um dos caras mais malandros de toda a obra, mas ao mesmo tempo mais sonhador e bondoso que existe, e a Jolene, ela é filha do Jotaro, né? Tipo, meio que é isso, mas eu gosto dela, ela é legal. Mas o meu ponto é que Jojo possui uma coisa muito diferente dos demais animes que simplesmente explode a minha cabeça das mais diversas formas possíveis. Na maior parte das outras histórias, o desenvolvimento dos personagens é muito limitado, se restringindo somente ao protagonista, ou quando tem outro personagem, ele sempre tá se apoiando na interação dele com o protagonista. E eu acho muito importante quando a gente escolhe um episódio pra dedicar a um personagem. E Jojo, isso acontece toda hora. Todos os personagens, protagonistas e secundários têm muito tempo de tela. A parte 3 e 5 são os melhores exemplos disso, onde cada personagem possui pelo menos um episódio inteiro dedicado a ele. Seja vilão, seja amigo do protagonista, isso é indiferente. O que faz com que a gente se identifique e a gente se conecte muito mais com o que a gente tá acompanhando. E é claro, Jojo não seria Jojo sem as suas lutas e batalhas épicas e fenomenais.
demais. Uma das lutas mais legais que eu consigo me recordar é uma que acontece na parte 5, com o nosso famigerado Mista. Um cara meio marrenta, ele é meio confiante e tal, e ele sabe que ele é bom no que faz. Cada batalha dele se torna muito emocionante, com diferentes estratégias que ele traça com a utilização do seu stand para derrotar inimigos. Tem um inimigo específico que veste uma armadura de gelo e ele sai patinando assim na estrada. Cara, essa batalha é uma das mais tensas, que você realmente acha que os personagens não vão sair ilesos. Já deu pra ver que o anime explora bem essa dinâmica de movimentação e dos poderes. E é verdade, né? Essa palavrinha que eu falei agora, stand, a gente não comentou disso até agora e é simplesmente uma das coisas mais importantes que tem pra se comentar. A gente consegue subdividir esse anime em 2 momentos diferentes, antes dos stands e depois dos stands, onde o marco de ruptura tá justamente na parte 3. O stand é uma entidade gerada psiquicamente pelo usuário, que é a manifestação física da sua energia vital e da sua alma. Eu sei, é um pouco complexo, mas faz sentido na obra. Cada personagem, seja vilão, protagonista ou coadjuvante, tem um stand próprio, que varia de acordo com a habilidade do personagem. E cara, você não tem ideia da quantidade de portas que isso abre. Cada stand possui um poder único, que faz com que você invoque um penta de porra! Nem todos fazem isso, mas eu acho muito maneiro o stand que faz isso. E tem outros já que permitem com que o usuário capture a alma do adversário caso eles percam uma aposta. E dentro disso existem variações de stands de curto, longo alcance, propriedades dos stands, a função das suas habilidades, sendo meu favorito o Six Pistols do Mista. Eu amo esse personagem, cara. Diferentemente dos outros stands da obra, no Six Pistols a gente não tem um cara musculoso e todo estilizado como é o caso do Star Platinum. Dessa vez a gente tem 6 bichinhos endiabrados. Inclusive, eles conversam com o próprio Mista. Isso é uma característica que todos os stands podem ter, e isso é uma coisa muito legal, porque geralmente os stands não conversam muito com seus usuários. Isso é uma coisa que vai acontecendo mais pro final da obra, ali na parte 5, 6. A habilidade dos Pistols é literalmente montar em cima das balas ou poder chutar projéteis em direções diferentes, aumentando o impacto e a velocidade delas. Então, tipo assim, os caras são basicamente o ricochete, o que possibilita com que o Mista desenvolva milhões de variedades e de possibilidades para usar sua arma. Isso é muito louco. E você consegue entender que isso é um stand. Tem vários, cada um mais criativo que o outro. Alguns são um pouquinho meio bobinho, mas geralmente todos fazem você ficar muito aficionado. Tipo assim, caraca, esse stand faz isso, esse stand faz aquilo, e você fica curioso para querer entender mais as variedades dessas coisas que eles fazem. É muito louco, é muito legal. Mas Enzo, você disse que a parte 3 é o marco de ruptura quando o assunto são os poderes de Jojo. Bem, isso é verdade. Calma que eu vou te explicar agora. Antes da parte 3, os antigos Jojo eram dominadores de Ramon, que é basicamente um raiozinho de energia solar que eles soltavam nos socos quando respiravam de um jeito específico. Não tem forma melhor pra explicar. O que era muito conveniente, levando em conta que os inimigos da parte 1, 2 e 3 eram vampiros. Poder do sol, vampiro, vá lá. É basicamente isso. Eu gostaria de dizer que a transição entre deixar um desses poderes meio esquecidos e começar a dar foco pro outro foi muito bem feita e muito bem explorada, mas isso é um ponto negativo e eu estaria mentindo pra você. Eu particularmente tive que engolir goela abaixo que o Ramon simplesmente foi deixado de lado, mas na minha opinião, o autor ele consegue meio que transicionar de forma coerente os períodos da história. Então, meio que você entende o porquê que o Ramon deixou de ser utilizado, porque os vampiros foram todos derrotados e porque o stand se tornou importante. Mas não deixa de ser um joguinho de cintura ali do cara pra ele continuar farmando em cima da história dele. E por sinal é muito boa. Esse cara não erra. Não tem como ele errar. Ele não erra. E uma coisa muito comum em Jojo, quando a gente passa de uma parte pra outra, é justamente o autor pegar um personagem, elementos queridos e só ignorar eles e nunca mais voltar. Mano, pelo amor de Deus. Eu que sou agoniado, eu vejo um trem desse acontecendo, eu fico maluco. Em um primeiro momento isso parece horrível, como se a história fosse mal escrita. Mas o que me deixa mais irritado é que o autor, ele sempre, quando ele joga uma coisa fora, ele substitui por uma melhor. E isso também vale pros poderes. Por mais que eu adorasse a dinâmica do Ramon, por exemplo, o uso dos stands é bem melhor. Então, quando um personagem ele não aparece mais, ele não tem mais destaque, aparece outro personagem que meio que assume o papel dele. Por mais que eu gostasse muito do outro, então meio que eu acabo esquecendo. E Jojo é um dos animes que mais vai te fazer rir, eu tenho certeza
certeza disso. É muito engraçado. E eu nem sou um cara assim de dar muita risadinha, não, pra te falar a verdade. Como o protagonista muda no decorrer das partes, algumas piadas elas são deixadas de lado por serem marcas registradas de um personagem. Como no caso do Joseph, que nos momentos de luta na parte 2, ele acaba prevendo as falas dos inimigos, criando cenas como essa aqui. A próxima frase que você vai dizer, eu aposto que vai ser... Não desonre a nossa batalha, Jojo! Fique quieto, não desonre a nossa batalha, Jojo! Na parte 3, como o Joseph ele reaparece mais velho e o foco da série vai pro Jotaro, o alívio cômico também muda, mas ainda assim existem momentos em que eles revivem essa piada antiga. Então, dá pra dizer que a história tem um fluxo bem interessante entre os acontecimentos, mesmo que muitas coisas sejam deixadas pra trás no meio do caminho. Mas tem uma coisa que não volta, tem uma coisa que não tem retorno, mas é uma coisa assim que me deixa louco, porque aquece o meu coração, que são as intros e endings desse anime. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que só pula as aberturas da série sem pensar duas vezes. Eu não tô aqui pra perder tempo. Eu quero ver o negócio o mais rápido possível pra poder ir pro próximo episódio, próximo. Eu não quero ficar vendo a abertura de nada, não. Ah, mas um estagiário ficou 20 semanas no After Effects à base de café pra fazer. Eu não quero saber, felizmente. Mas existem duas exceções pra esse problema, que é as séries da Nickelodeon. Como é que eu vou pular a abertura de iCarly? Não tem jeito. E Jojo. Jojo é a segunda. A parte 4 em específico, eu não consigo ouvir aquela abertura sem querer dançar e ficar doido. Gente, o brasileiro é uma espécime raro. A gente é diferente. A gente olhou essa intro, a gente pensou na batida, a gente falou, com que isso combina? Tim Maia, a música Descobridor dos Sete Mares. Tem um vídeo no YouTube sobre isso. Cara, ficou perfeito. E eu nem duvido que esses caras se inspiraram no Tim Maia, não. Afinal, o Araki, ele já criou uma JoJo Pose inspirada no Cazuza. Sim, o Cazuza, um dos maiores símbolos do rock nacional do Brasil. E sei lá, eu acho muito legal ver que a cultura brasileira, ela consegue romper as fronteiras do nosso país, chegando lá no Japão. E se tem uma coisa que a gente faz bem, junto dos japoneses, inclusive, é a dublagem. E que dublagem boa. Como é? Você usa camisola? Eu subo a aposta, apostando a alma da minha mãe. 1, 2. Não me encha o saco, vamos pedir pra outra pessoa. Lero. Profecias realizadas pelo meu stand Tote e o Deus do conhecimento nunca falharam até hoje. Eu acho muito louco as adaptações que são feitas pra realidade do país, e isso às vezes fica muito melhor que o original, pra ser bem sincero. Às vezes eles mudam piadas e coisas que fazem mais sentido pra gente. Tanto que é por isso que se chama versão brasileira. Herbert Richards. É por isso, é versão brasileira, não é tradução brasileira. Mas dessa vez a gente tem um problema. Para minha dor, a dublagem brasileira, ela apagou muitas das referências de Jojo que tem na dublagem do Japão. Uma dessas é o fato do Joseph ficar soltando um monte de frase em inglês no meio das falas, porque ele nasceu na Inglaterra, e na versão em português isso não existe. Eles matam um monte de momento engraçado por conta disso. Mas além desse fato, uma coisa que me deixa chateado é quando a gente olha pro nome dos stands. A maior parte dos stands são referências da cultura pop, mas eles tiveram que mudar o nome quando vieram a ser adaptados por questão de direitos autorais. Então, os stands simplesmente têm tudo o nome trocado. O Six Pistols, por exemplo, era pra ser Sex Pistols, em referência à banda de rock. E o Aerosmith virou Lil Bomber. Mano, esse nome não tem nada a ver. E mesmo que Jojo tenha defeitos, alguns bobinhos, outros nem tanto, o autor sempre consegue achar soluções e inventar novas coisas da história para que o fã simplesmente não se importe o suficiente com esses defeitos. Jojo consegue ser tão cativante e envolvente que mesmo quando algumas coisas ficam para trás, elas não fazem tanta diferença assim, porque elas já ficaram onde deveriam estar, que são nos nossos corações. Inclusive, quando a gente vai olhar para os vilões cocôs de Jojo, que o vilão de Jojo é podre na minha concepção. Eles não tem nenhuma motivação. Os caras... eu sou mal porque eu sou mal. É literalmente isso. Não tem backstory, praticamente, entendeu? É bem podrezinho na minha concepção. Mas o Gold, ele continua intacto, né? O fabuloso Yoshikage Kira. Que esse cara eu já tiro um pouco meu chapéu pra ele, porque eu acho que a história dele se torna um pouco mais legal, justamente por conta daquela dinâmica dele ser meio Patrick Bateman, meio psicopatão, assim. O meu nome é Yoshikage Kira. Tenho 33 anos de idade. Meu nome é Patrick Bateman. Tenho 27 anos.
Então tem um contextozinho, mas já os outros, nossa senhora, meu Deus do céu. Jojo consegue ser uma obra completa mesmo nas suas falhas, e eu acho que ele consegue fazer algo que nos dias de hoje, com o excesso de informação que a gente tem, tá cada vez mais difícil, que é se entreter, focar em uma coisa só. Hoje em dia é quase impossível, e eu não falo nem só das responsabilidades, mas até nos nossos momentos de lazer, as pessoas estão impacientes. Você pula de canal em canal, de filme em filme, assiste as coisas pela metade, coloca em 2x, mas em Jojo particularmente, ele acendeu em mim uma vontade de maratonar tudo até o fim. Eu achava que conforme eu envelhecesse, talvez animes e animações no geral não fizessem mais parte de quem eu sou como eu gostaria. Mas a cada dia que passa, eu percebo que isso não é verdade. A diferença é que os meus critérios mudaram, assim como a qualidade das obras que vêm sendo publicadas. E Jojo me fez perceber que a única coisa que eu precisava era assistir coisas que realmente despertassem bons sentimentos em mim. Então, depois de tudo que eu falei até agora, eu não tô pedindo pra você aceitar que Jojo é incrível e genial e tá tudo certo. Mas eu tô pedindo pra você dar uma chance pra um anime que vai ficar pra sempre gravado nas minhas memórias. É isso, se possível compartilhe esse vídeo com seus amigos e tchau, tchau.